Pessoal, tudo bem? Mais um episódio aqui, Corretor na Fogueira. Eu, Luiz Castro, e meu colega Guilherme Ribeiro. E antes da gente começar hoje, eu tenho uns agradecimentos para fazer. Olha que interessante, eu recebi até pautas para os próximos episódios. E a gente com certeza vai fazer isso daqui nos próximos. Agradecer a Regina Fittipaldi, da Vitacom, que inclusive sugeriu a pauta investimento em SCP. Você sabe o que é SCP? Você saberia trabalhar SCP? Como SCP é um bom investimento? Então, Regina, obrigado pela dica. Vamos estar trazendo, inclusive, você aqui para falar sobre isso, tá bom? Via BR Imóveis, Thaís Haliski, construtora FAO Building, corretor Contel da Lopes, Fabrício, Chiquete Imóveis, Carlos Góes, da CAD Assessoria Imobiliária, e a Daniele Cardoso, da Remax Verte, o Tiger, da Mitre, Departamento de Parcerias, e o Guilherme Ribeiro, da Plaza. Quanta fera aí, né? Foi muito legal isso daqui, viu? É interessante a participação dos corretores, ainda mais agora nesse grupo do WhatsApp, da comunidade corretora. Tivemos um crescimento de mais de 1.500 profissionais aí de diversos nichos. E um dos que foi bem interessante é o corretor urbanista, que é justamente a gente poder falar uma praia, né? Além de ser uma praia, a gente poder falar muito de entorno para poder vender o imóvel. Mas deixando isso daqui também um pouquinho de lado, que hoje a gente vai começar com uma pauta diferente. O que a gente vai falar hoje, Luiz? Nós vamos falar de corretor de WhatsApp. Cara, existe corretor de WhatsApp? Na verdade, acho que a moda agora é corretor de WhatsApp, né? Vamos debater muito sobre essa questão de o mundo analógico e o digital, né? Pois é, será que o analógico morreu? Olha, eu vou te falar que ainda hoje, uma das principais fontes de informação do mercado imobiliário é a famosa placa. Pois é, e converte pra caramba, né? Converte pra caramba. E a questão dessa pauta, o corretor de WhatsApp, é porque a gente tem recebido algumas reclamações dos donos de imobiliárias, dos corretores que vivem no WhatsApp e desistiram de ir pra rua bater perna. Vamos falar sobre isso? Vamos falar disso agora. Aliás, eu tô saindo de um treinamento numa imobiliária e eu fico mexido, inconformado, nervoso de ver o corretor que só manda o WhatsApp. Cara, eles têm medo de ligar pros clientes. E depois fica, lembra aquele personagem do desenho animado antigo? Ó raios, ó céus, ó vida cruel, o mercado tá difícil pra caramba. Será que o mercado tá difícil pra caramba? Ou o corretor tá escondido, protegido atrás do WhatsApp? Eu acho que tem muito disso, a insegurança por trás do WhatsApp. E por outro lado, sem defender também os corretores, tem o cliente que não quer falar com o corretor. E ao mesmo tempo, tem o cliente que quer falar com o corretor, mas o corretor se esconde atrás do WhatsApp. É um rolo. Assim não dá certo, né? É difícil a comunicação, né? Eu acho que tem nicho para tudo, mas em via de regra, a gente tem que poder minimizar ao máximo o WhatsApp e transformar a comunicação cada vez mais pessoal, porque isso te gera autoridade e confiança, concorda? Não? Concordo, eu queria começar com isso, né? A gente que está mais tempo no mercado, a gente viu a transformação, né? Eu vi sair da placa e do jornal e ir para o mundo totalmente digital, automatizado, hoje com inteligência artificial, etc. Mas para você ganhar dinheiro no mercado imobiliário, você tem que desdigitalizar o seu cliente. É lógico que naturalmente ele começa hoje num site, num portal, ele encontra você na internet, no Instagram, alguma coisa, e ele começa a olhar os imóveis ali, começa o relacionamento. É natural que isso nasça no WhatsApp, mas o que a gente tem que fazer como corretor é ir fazendo várias etapas. Ele começou sozinho no portal, ele interagiu se ele mandou a mensagem pelo WhatsApp com a gente gente vai tentar telefonar para ele, conversar com ele, ouvir a nossa voz, olha que diferencial, coisa legal, marcar uma visita. Levar o cara para conhecer o imóvel. Quando eu vou na visita, o que eu vou entregar para ele em primeiro lugar? Meu cartão de visitas em papel, gente. O cartão em papel. Ah, mas dá para colocar o QR Code no celular? Dá, mas ele não vai lembrar de você. O papel ele vai ler, ele vai gastar 2, 3 segundos lendo o teu cartão. Daí ele vai colocar na carteira ou no bolso. Ele vai chegar no escritório na casa dele. Ele vai encontrar, de repente, ao longo do dia, o teu cartão. E você está construindo um relacionamento pessoal com o cliente. Mas o corretor só quer mandar mensagem no WhatsApp. Olha, você falou uma coisa muito interessante. Como o cartão persegue o cliente, porque ele vai deixar na carteira, uma hora ele vai abrir e vai te ver. Se ele deixar em cima da bancada do lado da TV, uma hora ele vai arrumar, ele vai te ver.
Ou seja, você consegue estar presente na vida dele, mas alguns momentos além daquela que você esteve presencial. Você falou um termo aqui que eu vou até te fazer uma pergunta. De onde você tirou o termo desdigitalizar? Aí eu inventei isso. Mas eu tenho usado em palestras e cursos. Esse termo é preciso, na mosca. Você falou tudo. A gente tem que desdigitalizar o cliente. E o cliente tem que também buscar desdigitalizar o corretor de imóveis. Com certeza, né? Porque a internet é fantástica de um lado, e a gente usa o dia inteiro, ama a internet, mas ela é uma interface, uma barreira. Você não sabe quem é o corretor que está do outro lado, e o corretor não sabe quem é o cliente. E quando a gente está nesse processo de desdigitalização, eu estou começando a conhecer cara a cara. E mercado imobiliário é um negócio de confiança, de credibilidade. Nada melhor do que você conhecer e interagir pessoalmente com a pessoa. Poxa, fantástico. Realmente esse é o grande desafio de fazer a desdigitalização das partes. Como é que a gente pode aqui dar algumas dicas e criar? A gente aqui grava tudo no improviso, que é o mais legal de tudo. Eu acho que é a experiência que a gente vem trazendo. Como é que a gente pode desdigitalizar o cliente? Quais seriam os mecanismos e gatilhos que a gente pode dar aqui como sugestão para o pessoal colocar em prática? Eu acho que o primeiro lugar é não ter medo, né? A gente é muito cômodo usar o celular e você ficar no WhatsApp à distância, falando, é uma comunicação assíncrona que traz uma série de vantagens, mas esse comodismo acabou virando um medo. Então eu acho que o corretor tem que começar a voltar para o mundo tradicional e ligar e telefonar para o cliente. Às vezes ele não vai atender você dá 15, 20 minutos, liga de novo, liga uma terceira vez, tenta. Então a primeira coisa é tentar buscar outros canais e misturar. E se o cliente falar para você, eu só quero mensagem, eu só quero áudio no WhatsApp, tudo bem, mas ele que decidiu. Mas você tem que se diferenciar dos demais corretores. Você acha que os anúncios no qual o corretor nunca viu, que muitas vezes pode ser que o imóvel não esteja à venda, isso vai afastar essa desdigitalização, não vai? Vai, né? Você tem que... E aí a gente vê muito o posicionamento das imobiliárias boutiques ou das imobiliárias que estão trabalhando com a gestão, a exclusividade. Eu vi até um nome legal essa semana, Fidelity, do produto de uma imobiliária. Ela criou um nome, assim, patenteado porque busca a fidelidade. Você não precisa ter uma quantidade grande de imóveis. Você precisa ter bons imóveis que estejam no valor de mercado, com toda a informação. Então, se você está tentando vender um produto virtual que não existe, você está adicionando incredibilidade, né? Você está colocando pedrinhas no meio do seu caminho. Então, escolha poucos imóveis e faça um atendimento presencial. Vá lá, leve o seu cliente para conhecer o imóvel. É verdade, isso que você falou faz todo sentido. Você anunciar o que não existe ou que nunca viu só para gerar lead, eu acho que isso daí ele te mata no primeiro contato que o cliente vê que o imóvel não existe. Sabe, Luiz, eu tenho medido, na verdade, eu tinha essa visão, mas ele mata antes. Porque quando você está anunciando um imóvel que todo mundo está anunciando e que esse imóvel já está encalhado no mercado há um tempão, primeiro, os portais ou a internet vai posicionar mal aquele anúncio. Poucas pessoas verão e quando a pessoa encontrar um imóvel que todo mundo está trabalhando, tem 50 concorrentes. A chance dele virar lead seu já é baixa. E daí a chance desse lead avançar no teu funil é mais baixa ainda porque as informações estão incorretas. Eu preciso conferir se o imóvel está disponível. Deixa eu ligar para o proprietário para ver se o valor é esse. Você não vai vender o imóvel, não vai alugar. Mas sabe por que ele precisa ligar para o proprietário? Porque ele não tem a gestão. É lógico. Então, se ele tivesse a representatividade ou a gestão, ele sabe que o imóvel não está vendido. E, de novo, enquanto ele estiver escondido atrás da internet, ele nunca vai ter a gestão. Porque para você fazer uma captação, você ter um contrato que vai te dar uma exclusividade num período e você propor fazer uma gestão, um trabalho, essa gestão vai incluir colocar placa, vai incluir fazer eventos e cafés com outros corretores e imobiliárias, levar o cliente na visita, mesmo se esse cliente esteja vindo de outros corretores, você vai estar lá recepcionando e tirando dúvidas, e isso não funciona na internet. E vai ter que marketear o imóvel, né? Agora, o corretor no WhatsApp, será que todo dia, ou o tempo que ele está dentro do escritório, ele está trabalhando no WhatsApp? Ou ele está com outras atividades? Porque dentro de um celular hoje, você tem tudo. Tem tudo. Você tem tudo. Você está trabalhando na rede social, você está trabalhando o e-mail, você está trabalhando o WhatsApp. Eu acho que a principal informação que a gente pode fornecer aqui é: não deixe de conhecer o bairro a pé.
Não deixe de visitar e conhecer o imóvel. Não deixe de conhecer as manias do bairro, as tendências, o cotidiano, porque isso gera uma autoridade muito grande. E a chance de você poder converter a venda de qualquer imóvel quando você conhece uma região, ela é muito maior. Cara, você tem que saber o espírito, o jeito das pessoas. Você tem que ir na cafeteria e tomar um cafezinho ali, e encontrar as pessoas que estão naquele bairro. E você não vai conseguir fazer isso no Google Earth. Não vai. Não vai, de forma alguma. Não vai. Então, é um processo. O WhatsApp é muito legal, mas e deve ser usado como ferramenta, mas tem que colocar um limite. Tem coisas que dá para fazer lá e tem coisas que não dá. E eu vou mais longe, não é só o WhatsApp de mensagem, né? E, aliás, outra dica, gente. Se o cliente te manda texto, responda com texto. Se o cliente te manda áudio, responda com áudio. Não é você que vai inverter o canal de comunicação que o cliente preferiu. E uma coisa que Interessante isso. Hein? Interessante, né? Pois, a gente tem que seguir, a gente tem que escolher o que o cliente quer e, óbvio, a gente tentando puxar a sardinha para o nosso lado para conhecer ele pessoalmente. Uma coisa que me incomoda muito nesse mundo WhatsAppado aí, outra palavra inventada neste momento aqui, as pessoas pegam o celular e telefonam para alguém pro WhatsApp. Cara, isso me dá um ódio gigantesco. Sabe por quê? Primeiro, o WhatsApp funciona na internet. Se o cliente está no interior ou numa região onde não funciona, tem sinal de celular, mas o 4, 5G não está funcionando, você não vai conseguir ligar. Para você tá tocando, para o cliente não está chamando. Se o cliente é um cliente antenado e usa um relógio legal, um smartwatch, se você telefona no telefone convencional, toca aqui e chama atenção. Mas se você liga no WhatsApp, vai só no celular. O celular está na bolsa, o celular está aqui em cima da mesa e não vai falar com você. Você não tem prioridade. Se ele está falando no telefone, o teu WhatsApp não vai tocar. E às vezes fala, o cliente está me ignorando. Não, você está acionando o cliente por um canal que não funciona. Olha, que super dica essa, hein? Pois é, mas a gente tem que ir atrás disso e colocar em prática. Não adianta também a gente estar dando dica aqui. Você deu a dica de gastar a sola do sapato e visitar. E o cara, putz, mas será? Tá 35 graus, eu não vou sair na rua? Tem que pôr em prática. E, aliás, tem que sair com camisa. Pois é. Não precisa do terno, mas existem umas boas práticas que você acaba sendo muito mais bem aceito. Pois, não dá pra você chegar de chinelo e regata e tocar a campainha ou perguntar alguma informação, porque ninguém vai te dar. Que aliás hoje, até pelas questões de segurança de condomínio e tudo mais, é importante você fazer um contato a pé, presencial, dizendo onde fica a sua imobiliária, convidando para fazer uma visita, até para que você possa ter aderência e portas abertas naquele condomínio, gerar confiança. E isso é muito legal, Luiz, porque a imobiliária tem uma funcionalidade, principalmente a imobiliária que existe como loja. Pode ser um prédio, o ideal é que seja ainda na rua, mas esse processo de trazer o cliente para esse mundo de relacionamento envolve, inclusive, chamar o cliente para conhecer a tua imobiliária. Olha, minha imobiliária fica ali, ó, 2 quadras nesse sentido. Vem tomar um café comigo. Exatamente. Na verdade, no último episódio, a gente até deu um mini curso de proprietário para como vender um imóvel. Pois é. Vá numa imobiliária, conheça, desenvolva uma relação, convide os profissionais a conhecerem seu imóvel. E não responda a pergunta do corretor o quanto você quer. Bom, enfim. Continua valendo. A gente está indo um pouquinho mais longe aqui. Você falou uma coisa importante também, que é a placa, cara. Placa representa fácil aí 1/3 dos negócios fechados pela imobiliária. E tem um monte de imobiliária que com orgulho fala, eu sou uma imobiliária digital. Eu não tenho nem no prédio, ele não tem um escritório alugado. Os meus corretores estão espalhados, digitalizados. É óbvio que existe esse modelo de negócio e funciona se você tem muito dinheiro para fazer uma plataforma digital. Mas as placas trazem muitos leads. E mais, trazem um lead bom e qualificado. Aquele cara que passou na frente do imóvel, ele viu a fachada, ele viu aquela quadra, ele sabe o que quer. E talvez ele esteja neste momento ligando, telefonando para você, falando, eu tô na frente do imóvel aqui, eu quero visitar. Mas você não põe placa. E aí? Acho que essa questão da placa, ela faz com que o lead que entre, o cliente já comprou a fachada, ele já comprou a rua, ele já comprou o bairro, ele já comprou uma série de coisas que pelo portal não existe. Pelo portal não existe. E eu vou dar um outro passo ainda agora na placa, a gente falou do cartão e da placa. Uma prática que eu adoro e pouquíssimos usam aqui no Brasil, mas é a realidade nos Estados Unidos. Na placa, faixa ou no cartão de visitas, o corretor tem que ter a foto dele.
Que é uma prática, inclusive, muito comum nos Estados Unidos, né? E outros países também, né? Você saber com quem você está falando. E tem algumas empresas aqui no Brasil que vêm com essa modalidade, que são especialistas nisso e realmente faz a diferença. Mas também é uma foto apresentável, né? É lógico, né? Não dá pra ter foto na praia, borrada, feia. Tem que ser uma foto apresentável. Mas é marketing pessoal. Aliás, uma boa ideia de outro episódio a gente falar de marketing pessoal, profissional do corretor. A gente vai falar disso. E você sabe que eu andei vendo ali algumas placas na rua e algumas delas não falam venda, aluga ou exatamente assim, compre este imóvel. Sim. Já tem algumas é um gatilho frases, mental. E é legal explorar umas frases e gatilhos na placa, porque sua placa se destaca das outras. E a placa é um bom canal para você misturar esses dois mundos. Porque na placa você pode pôr um telefone que vai responder por torpedo, por WhatsApp, ou um QR Code para acessar aquele imóvel. E você consegue medir isso. Então não é que a placa é um negócio do passado. Você consegue adicionar uma tecnologia super simples que está misturando tudo isso e com uma cor diferente, um gatilho mental, você se posiciona bem. O que me incomoda demais são aquelas placas fuleiras, ok? Aquele cara que vai na gráfica do bairro sem vergonha. Qual é o material mais barato aí? E 15 dias depois, a placa já caiu, já está desbotada, o vento retorceu a chuva. Cara, é uma imagem negativa que você está vendendo nesse momento. Placa luminosa, placa com dizeres. Eu acho que a placa é o cartão de visita também. Pois é, e em casos específicos, tipo um imóvel de alto padrão, uma casa de alto padrão, um terreno, um prédio, um galpão industrial, que são tickets mais altos, você pode fazer uma placa específica para aquele imóvel. Qual que é a área do terreno, qual que é a área construída, quantas vagas tem, ou seja, qual o zoneamento que o cara está ali, para a pessoa que está passando, já na placa, já consegue ver que você teve um carinho e está dando uma informação adicional. Vamos pensar aqui algumas coisas. Eu acho que eu não tenho uma resposta para o que eu vou falar. Eu acho que eu não tenho. Eu talvez tenha alguns questionamentos. É melhor colocar uma placa com o telefone para contatar ou algumas placas que possam explorar dados dos imóveis, sendo um pouco mais preciso referente àquilo que está se vendendo? São placas mais personalizadas, talvez você faça uma por imóvel, isso aí para alguns talvez tenha um custo elevado. Eu quero dizer o seguinte: compre este imóvel, alugue ou casa, tantos metros, tantos quartos, fotos, para mais informações, QR Code e tal. Vale a pena explorar ou você acha que isso impede a geração do lead ou fomenta quem realmente está interessado? Eu acho que pelo contrário, é um diferencial, mas eu só faria uma placa personalizada no imóvel que eu tivesse a gestão. A placa é só minha, perfeito. Ok? E que é um imóvel que valesse a pena, porque é uma placa que custa mais caro. Então, é um imóvel diferenciado de um ticket mais alto. Você vai conseguir o lead, aliás, só você tem aquele imóvel, porque é uma gestão, e esse lead já vem muito mais qualificado, não é o curioso. Se ele viu aquela informação e aquilo atendeu a necessidade dele, é o melhor lead que você pode receber. E se o imóvel também estiver bem precificado, a velocidade de vendas dele vai ser interessante. Ou seja, você não precisa trabalhar 1 quilhão de imóveis. Exatamente. Poucos bons imóveis. E falando nisso, falando em gestão, poucos bons imóveis e na desdigitalização, eu acho que uma outra atividade muito importante que o corretor imobiliário podia fazer é desdigitalizar o relacionamento dele com outros corretores. Fazer open house, fazer demonstração, fazer cafés da manhã, levar públicos de corretores ou públicos do bairro para visitar presencialmente o imóvel. Exato, porque assim, a venda vai vir de alguém. Quanto mais alguém você tiver, melhor. Melhor, você criou uma rede de multiplicadores. Exato, e eu acho que uma dica que eu sempre que alguém me pede, os maiores empresários do mercado imobiliário são os que ganham menos comissão, mas dentro de um grande volume. É verdade. Cara, isso é verdade. Então eu acho que o corretor empreendedor que tiver essa cabeça, ele pode se despontar, ele pode se destacar. Porque você acaba tendo mais negócios acontecendo, né? Você tem uma projeção muito maior do que você tentar ficar ali refém de ganhar tudo sozinho de um imóvel. Isso não prospera hoje e já faz muito tempo que isso também não é bacana, isso não é legal. Posso dar um indicador que eu acho legal? Claro. Seguinte, se você que está assistindo, você é um corretor e você não tem feito uma venda por mês ou uma locação por semana, tem algo errado com o que você está fazendo. Caraca, esse é... Doeu? Porra! Cara, tem. O mercado imobiliário tem que ser um negócio de recorrência. Então você tem que escolher a região, os imóveis que você quer trabalhar,
fazer sua rede de relacionamento e buscar. Não adianta ficar sonhando, olha, eu captei uma casa de 20 milhões. Você passa 3 anos sonhando com aquela casa e não vendeu? E aí? Vou dar um exemplo. Aqui. Pelo Instagram, me ligou uma proprietária de um imóvel. Eu perguntei assim, ela falou, você pode me ajudar? Claro, aí marcamos uma reunião online. A primeira pergunta que eu fiz, quanto tempo seu imóvel está à venda? Muito bom. Foi a primeira, eu não perguntei nem a metragem, eu perguntei tempo de venda. Ela falou 3 anos. Eu já sei o que está acontecendo. É óbvio que eu já sei o que está acontecendo. Ainda perguntei, tem mais vendas no prédio, essas coisas, tal? Não tem. Aí eu falei, então tá, ou seja, eu sei o problema e sei que seu prédio está contaminado. Com informação falsa. Travou todo mundo. Travou ela e os outros proprietários estão tentando vender. Puseram um valor fora de mercado e vai ficar encalhado. Fica aquele indica. Ah, mas o cara de cima está pedindo, contaminou o prédio. E essa contaminação agora, a gente está desfazendo ela. Eu falei, quando assinarmos a gestão, eu vou sugerir um preço e não olha para o valor do que o outro proprietário está pedindo. Senão você vai continuar contaminada e você não vai resolver esse problema. Então é uma desconstrução, que é aquilo que a gente fala muito, né? De ter um prédio contaminado com informações que não são reais. Então a gente tem que pegar um proprietário ali do prédio, fazer esse trabalho de conscientização, não olhe para os lados, nem para cima, nem para baixo, vamos seguir com a venda, porque eu estou te trazendo elementos, números, estatísticas e fatos, aí depois que o seu for embora, todo mundo vai começar a botar no mesmo preço. Sabe que isso é uma coisa legal e é outra coisa que no passado os corretores, o corretor fazia e hoje não faz, você tem que conhecer os imóveis e às vezes é bom levar até o proprietário para visitar os imóveis. Você vai visitar, olha, o teu vizinho tá pedindo esse valor mesmo, mas você entra no imóvel dele, ó, que tá até tudo sujo, abandonado, aquela foto do site é linda, mas ela foi tirada 2 anos atrás, quando o imóvel estava ocupado e bonito. Ele tá 2 anos fechado aqui, caindo aos pedaços e não vai vender. E o seu vai acontecer a mesma coisa se você entrar nessa faixa de preço. Não, e ainda pergunta pro proprietário, você compraria esse imóvel por esse preço que seu vizinho tá pedindo? Fala, não, óbvio que não. Então pronto, aí é o choque de realidade que tem que dar. E daí você pega esse mesmo proprietário, anda 2 quadras com ele e leva num stand do lançamento modernoso, novinho, que está sendo vendido no bairro. Aí você fala, você compraria aqui? Quem sabe você já engata uma venda boa. sem vender o dele. Faz parte. Então eu acho que é importante esse trabalho de conscientização e o proprietário tem que falar, o corretor tem que falar o que o proprietário precisa ouvir, não o que ele quer ouvir. Essa é uma máxima aí que a gente vem conquistando o mercado, os corretores que têm uma visão e buscam essa recorrência de um imóvel por mês ou uma locação por semana, tem que ter. Legal. Outra coisa que eu vou falar desse comodismo que surgiu no mercado são os e-mails, cara. E-mail é outro que me coça, né? Eu recebo de um monte de corretor, de imobiliária, de incorporadora, todos os dias, alguns e-mails de imóveis que eu não tenho o menor interesse, em regiões que eu nunca fui da minha vida e que eu não vou jamais comprar. Porque os caras ficam comprando mailing, cadastrando todo mundo e mandam mensagens, muitas vezes feias, mal formatadas, de produto que a gente não interessa. O que acontece? O cara vai lá e ainda bloqueia você, spam. Aí trava ele no WhatsApp. Trava ele em todo lugar, no WhatsApp, no e-mail, etc. E você trava para um monte de outros, porque a pessoa hoje tem o poder de denunciar. Então tem que tomar muito cuidado. Ah, não, mas eu consigo comprar um mailing aqui, comprar seguidores, comprar e vou mandar um monte de lixo para um monte de gente. Não funciona. Então vamos lá. Esse é o ponto X. Adianta você ter um mail de um monte de coisa se você ainda não está com o produto redondo para vender? Não, óbvio que não. Então, aí é um trabalho em vão, é um trabalho inútil. Você concorda? Concordo. Porque um imóvel hoje muito bem precificado, eu ouso dizer que você escolhe para quem você quer vender. Exatamente. Vamos dizer então que a gente não precisa sair da nossa bolha? Eu vou dar 2 exemplos de 2 corretoras essa semana que me falaram excelentes experiências onde elas ganharam muito dinheiro, que os 2 casos foram prédios, um comercial e um residencial, mas elas pegaram várias unidades nesses prédios, precificaram, fizeram uma boa divulgação e só vendiam esses prédios. Nem o do lado. Ela conhecia o do lado. Especialista, mas dedicou 2 ou 3 meses de um trabalho intenso, fez uma quantidade enorme de negócios num prédio. Exato, porque uma boa captação
você até escolhe para quem você quer vender, você domina o produto, você gerou confiança, você gerou autoridade. Você não precisa ganhar comissão de imóvel que você nem conhece o bairro. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Aliás, você vai queimar muita venda por causa disso, porque você não conhece o bairro. Então você gerou descrédito, aí vai reclamar que o porteiro ou o zelador passou na sua frente, só que o cara conhecia tudo. E aí tem outra armadilha que você me fez lembrar desse mundo digital, né? Cara, você tá num bairro, entra o lead, alguém te indica alguém do outro lado da cidade ou em outro município, isso acontece muito. Aí você fala, é fácil, eu vou captar o imóvel. Daí você entra no portal imobiliário, no site da concorrente, fica olhando, tentando roubar um imóvel de outro imobiliário. Que você não conhece o imóvel, não conhece a rua, não conhece o bairro. Daí você liga, você vai levantar, hoje a ferramenta digital é fácil, né? Você vai levantar o celular do proprietário, tenta falar com ele. Você gasta 2 semanas tentando captar e mostrar um produto que você não conhece, que você vai gastar 1 hora de Uber para chegar, não vai vender. Cara, não vai vender. Foca na tua região. E acho que é um bom exemplo. A tua região é aquela que você anda a pé fácil. Você não acha que hoje muitas plataformas imobiliárias fazem com que o corretor fique numa zona de comodidade porque eles ganham chuvas de leads de imóveis e ele acaba perdendo o interesse de ir para a rua para captar bons negócios? Concordo totalmente com você. Ele fica seduzido, embasbacado e perdido com a quantidade de leads e ele não faz um negócio. Quando o corretor está nesse momento, que eu acho que cada vez mais... aliás, eu vou aqui jogar uma lenha na fogueira. Como é que está o RH das imobiliárias? O que é isso na imobiliária? Tropeçou, é corretor, põe pra dentro. Eu sempre brinquei que o cara parou no ponto de ônibus na frente ali, é laçado e virou corretor. A gente tá brincando, mas é uma verdade. Porque o que eu também recebo de WhatsApp, e-mails, da forma com que se recruta profissional, eu fico pensando assim, nossa, mas assim, você tem que contratar muita gente para você poder pagar a conta. Em vez de você pegar poucos profissionais, capacitar e transformar aquilo num time de ponta, uma elite. Cara, é até patético o jeito, principalmente de incorporadoras, de contratar. Patético. Esse é o termo, é patético. O cara compra um mailing, te manda um WhatsApp. Olha, eu sou da diretoria do fulano tal. Parece que tá te contratando para virar diretor. Não, tá te chamando para ser mais um trouxa corretor que vai cair numa equipe gigantesca, num salão enorme, que você não vai vender nenhum produto. É um absurdo isso. É um absurdo. Essa forma de recrutar Aí eu pergunto assim, quando vem da diretoria, aí eu respondo, né? Aí eu respondo. Eu já fiz isso. Aí eu falo, mas quem é seu diretor? Aí a pessoa responde. Aí eu pergunto, mas qual que é o histórico dele? Porque eu quero saber se ele é bom para eu trabalhar na equipe dele. E a pessoa não sabe vender. Porque olha que interessante, eu quero aceitar o convite do recrutador. Eu quero, mas eu quero saber para quem que eu vou trabalhar. E ela não consegue me dizer para quem que eu vou trabalhar. Não tem a menor noção. Não tem a menor noção. Então, vamos marcar um café? Eu quero saber quem é a pessoa, eu quero bater um papo, eu quero falar quem eu sou, eu quero saber se tem sinergia meu trabalho com esse profissional. A coisa morre no meio do caminho. Porra, desculpa o termo, mas não dá. Nosso canal não é monetizado, pode falar isso, o YouTube desmonetiza aqui porque tá legal. É um absurdo isso, eu acho que é um desrespeito e é desumano. É uma contratação desumana. Ela não faz o menor sentido. É uma enganação, né? Porque coitado do cara que foi seduzido e foi trabalhar como corretor, acha que vai ter um VGV de tanto para lançar, ele nem sabe nem o que significa VGV, e depois vai ficar lá 6 meses e não entrou um centavo no bolso dele. Com inúmeros benefícios e tal, e escalas de plantão e tal, aí você começa a perguntar, não tem resposta. E uma da forma de avançar, ela falava assim, olha, para você fazer parte do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, eu preciso dos seus dados de crédito, não sei o que. Eu falei, mas para quem que eu vou trabalhar? Ela não te explicou o básico, nem para quem é. Básico. Então, assim, eu acho que hoje fica aqui mais um apelo para as pessoas que recrutam, que 90% não sabe o que é corretor de imóveis. Não sabe o que é mercado imobiliário. Então, o recrutamento é através de uma oportunidade, talvez, de um pouco mais de um jovem aprendiz, que vai buscar recrutar grandes profissionais e não sabe.
vender o produto que ela está Não sabe vender a própria empresa, Não sabe. nenhum produto. E você falou uma coisa muito interessante, essa política de tentar caçar o corretor, cliente, lead, etc., que tem dando tiro de 12, né? Você atira para tentar, para ver se acerta alguma coisa, um monte de chumbinho para ver se... Mas tem um culpado. Quem? O diretor que eles contrataram para assumir a equipe de vendas. Sim, lógico. É o cara que não tem competência, o negócio dele é manada, é boiada. É. Ele não consegue ter o bom profissional para fazer aquilo acontecer. Mas ele não é um gestor, né? Ele é um corretor que teve a sorte de vender alguns imóveis na vida e foi promovido para diretor. Ou seja, o cara é um bom vendedor, aí ele virou gestor de pessoas. Ele só vai conseguir ter um sucesso se ele tiver muito volume, porque ele não é gestor de pessoas. Você tem total razão nisso daí. Mas eu acho que essa mesma analogia vale para o que você falou dos leads. O corretor, que às vezes está numa plataforma e recebe uma porrada de lead, vai brotando lead, mas são totalmente ruins, desqualificados. Às vezes a gente sabe que tem gente que manda lead que não é nem lead, né? O cara viu o imóvel e a imobiliária recebeu lá, esse cara tá interessado. Você liga para ele, não, mas não pedi nada disso. Mas como o Rodrigo do Cigave outro dia, ele me falou, a média de retorno são 5 horas. Óbvio que não funciona. Eu acho que é um tempo muito grande. E isso, Luiz, voltando pro tema inicial... que a gente estava falando de digitalização, eu até entendo que podia demorar 5 horas no passado. Mas hoje, se o teu celular te permite ficar conectado 24 horas... Se automatiza tanto para demorar, não faz sentido. Não faz sentido, exatamente. E daí, óbvio que você não consegue converter. Vamos mais longe de dicas aqui. E a foto que o cara tem no WhatsApp? E a foto dele no Insta? Pena que eu não posso dar o nome. Mas eu dei uma Dá vontade de pôr na tela aqui algumas, Eu dei né? uma chamada no cara, eu falei e peguei o print da conversa do que eu falei, mandei pro diretor dele, expliquei, eu falei assim, me desculpa, mas essa não deu pra passar. Pois é. Essa não deu pra passar. Eu fiz isso. E sabe o que me assusta também? E não é só o corretor, é o diretor da empresa, da imobiliária, da incorporadora, etc. Corretor não é manada. Corretor não é manada, tem que ser especialista. Mas o que me assusta também é que alguns desses caras você liga pra ele, manda uma mensagem de WhatsApp e ele não responde, porque ele não atende desconhecido. Caraca, o teu cliente sempre vai ser desconhecido, meu. Ou vai vir na Bina, comprador ligando. Comprador ligando. É muito louco, né? A tecnologia traz vantagem, mas o cara fica perdido nela. Mas isso é o cara que está sempre trabalhando comprador. O cara que está sempre trabalhando comprador, ele é um perfil de corretor diferente do corretor que trabalha proprietário. Mas pode ter, e a gente tem começado a ver, eu acho que até pouquinho tempo atrás não tinha, mas hoje tem, corretores bons trabalhando compradores ou trabalhando até inquilinos. Mas o cara é especialista naquela região, ele vai qualificar, e se você estiver querendo, você está querendo comprar um produto que não está no meu bairro, que eu não tenho, desculpa, eu não posso te atender. Eu não tenho esse produto. Conecta com alguém. Mas não dá para tentar falar. Conecta. Quantos clientes você está atendendo? Eu estou atendendo 250. Você não está atendendo nada. Você não sabe o nome de ninguém. Não tá. O corretor que tiver uma carteira com mais de 50 imóveis, esquece. Ele não conhece todos. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Carteira é aquilo que cabe no bolso. Mais do que isso, você vai estar trabalhando de uma forma que você vai passar muita coisa no meio dos dedos. A partir do momento que você não souber de cabeça os teus imóveis ou os teus clientes, proprietários, inquilinos, de cabeça, você não está fazendo um bom negócio. Acho que é a melhor você dica passou o limite máximo que você atende. É isso aí. Mas eu tava no meu limite e entrou um a mais. Então você tem que descartar um antigo porque tem algo errado num antigo. Aí tem que falar, desculpa, o teu imóvel tá com problema, não vou vender. Você tá indeciso, não sabe o que você quer comprar, não posso te atender daqui para frente. Truca. Olha, eu espero muito que essas dicas de hoje, que a gente está estourando aqui nesse tempo, que essas dicas de hoje a gente consiga mexer ali na cabeça de muitos que estão entrando para o mercado. Tem muita gente nova no mercado já entrando com a digitalização e tem que entender o processo de desdigitalização para aproximar cliente do corretor, tanto comprador quanto vendedor. Espero que essas dicas façam uma grande diferença, porque a maioria das vendas ela percorre por isso, porque tudo isso que a gente fala é para a construção da venda. E existe a venda que cai no colo. Só que a venda cai no colo é uma probabilidade menor do que aquela que você está construindo a venda. Então você, com base nisso, escolhe se você quer ter recorrência ou viver
de loteria. Viver de loteria não dá, né? A loteria você sonha, mas a sorte não depende de você. O mundo mudou na tecnologia e acho que a grande última mudança foi a inteligência artificial. Não é que foi, ela está sendo, né? Ela está num processo de inovação. Toda semana são dezenas de novidades. A inteligência artificial faz um vídeo do imóvel melhor do que o corretor. Tira fotos, cria as perspectivas, melhor que o corretor. Faz um anúncio melhor do que o departamento de marketing da imobiliária ou da incorporadora. Faz um atendimento 24 horas por dia, qualifica o lead e encaminha melhor do que o corretor. Faz o contrato, análise jurídica, análise de documentação e vai fazer um monte de coisa daqui para frente que eu nem sei o que vai acontecer. Se o corretor não entender que ele tem um papel essencial e que aonde ele não consegue ser substituído é no mundo real, presencial, na visita, no relacionamento, nessa consultoria especialista dele, ele vai ser engolido pela inteligência artificial. Vai mesmo. Isso vai acontecer, ó. Gente, é assim. Você vai acordar um dia e ver que teu mundo, teu castelinho de cartas desabou. Olha, eu vou além até. Pô, você falando isso... Imagina você ter um lançamento imobiliário que a inteligência artificial está trabalhando e ela traz o cliente para a visita do stand e você só precisa ter uma pessoa lá para atender a pessoa que chegou ali. Provavelmente isso vai acontecer. Você vai ter um mostrador especialista no stand de vendas. Porque a IA vai identificar quem é o cliente potencial, vai atrair para ele, vai criar uma promoção específica, vai inclusive negociar com ele, ver o potencial de pagamento, gerar um diálogo, desenhar uma planta ou a perspectiva da decoração do imóvel dele em tempo real, você vai ter um mostrador ali. Então, é um nicho de mercado que vai ter corretores bons para mostrar. Acabou o mercado. Não acabou, ele mudou. Vai ter cara muito bom fazendo isso. Então, acho que isso era muito difícil. Eu atuei muito tempo com mercado de alto padrão e mercado de imóveis comerciais. E são negociações um pouco mais complexas, que o cara quer ver uma planta, ele quer levar um arquiteto, ele quer fazer um estudo mais aprofundado. E você tinha que contratar alguém, precisava de várias camadas nesse processo. Agora a inteligência artificial vai facilitar tudo isso e vai simplificar. Então, se você é um bom corretor, você está ganhando uma ferramenta. Agora, se você é um corretor medíocre, a ferramenta vai ser melhor do que você. Sabe o que eu fiz? Para fechar? Eu peguei outro dia aquele aplicativo que ele cria o avatar para você. Eu gravei um vídeo padrão, fui no ChatGPT, fiz uma pergunta, ele me deu um monte de resposta, peguei essa resposta, coloquei no aplicativo, o aplicativo pegou, fez a tradução, fez a minha voz, e cada passo depois do vídeo eu gerava um link, caso tivesse interesse, call to action, para você ver mais plantas e tudo mais. Eu ia funilando, aí chegava no momento, clicava num link para você, a tabela de vendas, ali abria a tabela de vendas, a pessoa selecionava a opção de pagamento referente ao andar, aí aquilo já entrava numa ficha, num formulário, esse formulário, depois que ela preenchia, gerava um contrato de venda, acabou. Pois é. Acabou. Isso é realidade. Eu fiz esse processo. Então, eu acho que esse é o futuro para alguns corretores de imóveis que têm que se adaptar a isso e poder entender que isso é uma tendência, é o futuro e que a gente vai ter que se reinventar. Em paralelo, temos o mercado secundário, que é um fantástico mercado, que é o que mais precisa hoje de corretor de imóveis de verdade. Tá? O corretor de imóveis que é corretor, ele atende mais o proprietário do que propriamente o comprador. Então vamos buscar se especializar nisso, porque bons produtos a gente escolhe para quem a gente quer vender. Muito bem, Luiz. Fechou? Maravilha, gente. Super obrigado por esse episódio. A gente está com comunidade no WhatsApp agora, tem nosso canal no Instagram. Eu queria ver você seguindo a gente em todos esses canais e mandando temas, sugestões e pautas para os próximos episódios. Canal do Instagram, Corretor na Fogueira. Qual que é seu Insta, Gui? GBM Ribeiro. O meu é Luiz Castro SP. E agradecer a presença aqui e a sugestão da Regina Fittipaldi da Vitacom com a pauta Investimento SCP, Via BR Imóveis, Thaís Halinski, construtora Afal Building, corretor Contel da Lopes, Fabrício da Chiquete Imóveis, Carlos Góes, CAD Assessoria Imobiliária, Daniele Cardoso, que é broker da Remax Vert, e o Tiger da Mitre Parcerias. Um abraço!